Entendi. Eu Tô não colocando ouvi. aqui para gravar. Ah, Aí agora, então, eu vou. Vocês acham que a gente espera mais um pouquinho para ver se o pessoal entra ou a gente já vai começando? Se o pessoal falou que vem ou não? Ninguém falou nada. Se a senhora quiser começar. tá Então, acho que gravado é melhor mesmo? começar, né? Melhor começar, Aham. porque senão, Tá se a gente gravado. ficar esperando e eles não vierem. Ainda tem outra aula ainda. Uhum, é verdade, tem outra aula depois. Vocês têm e eu também tenho. Uhum. Bom, Então, bom. na aula de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 23 do livro, que é Saúde Mental ou Doença Mental, questão da normalidade. Esse capítulo começa na página, deixa eu ver aqui, 344. Se vocês tiverem com material, quiserem acompanhar, dá uma olhada lá. Eu vou fazer uma leitura, mas eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês poderem acompanhar a parte que eu estou lendo. Ok. É um textinho que para dar início à discussão. Ué, cadê? Esse texto está na 352, no finalzinho do capítulo. Eu estou projetando para vocês, então vocês podem acompanhar pelo vídeo mesmo. Eu vou ler o texto que está aqui, e aí depois a gente pode discutir. Se vocês quiserem ler também comigo, vocês me avisam e vocês podem ler. Quem tiver com o microfone aberto, deixa fechado, por favor, só para não dar eco, não ter ruído no fundo. E aí abre só quando vocês forem falar, tá? O texto, então, é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. O título é O Nariz. Era um dentista respeitadíssimo, com seus 40 e poucos anos. Uma filha quase na faculdade. Um homem sério, sóbrio, sem opiniões surpreendentes, mas uma sólida reputação como profissional e cidadão. Um dia, apareceu em casa com o nariz postiço. Passado o susto, a mulher e a filha sorriram com fingida tolerância. Era um daqueles narizes de borracha com óculos e aros pretos, sobrancelhas e bigodes que fazem a pessoa ficar parecida com o Groucho Marx. Mas o nosso dentista não estava imitando o Groucho Marx. Sentou-se à mesa do almoço, sempre almoçava em casa, com a retidão costumeira, quieto e algo distraído, mas com o nariz postiço. Vocês sabem que nariz postiço é esse? Como é que ele é? Eu vou Não. mostrar uma imagem para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí de busca? Tá carregando, hoje a internet tá meio lentinha. É esse nariz. Vocês já devem ter visto. Vende em loja de fantasia, coisa do tipo. Ou uma pessoa usando o nariz. Eu ainda não consigo Tá ver. aparecendo pra você? Não. Não? Aqui, pelo menos, não. Pera aí. Tá, eu vou mandar um link para vocês, então, para vocês conseguirem ver. Peraí. Beleza. Aparecendo até o nariz do Valdemar aqui, mas não tá mostrando para vocês, então. Deixa eu ver como é que eu tenho que fazer para compartilhar. Não sei direito mexer nesse aplicativo. Era para aparecer na minha janela. Calma aí. Eu vou tentar compartilhar de novo para ver se aparece.
Agora parece que está carregando. Tá aparecendo agora? Ou não? Ainda não. Agora tá. O texto. Agora apareceu? Ah, então tá. Aham, Então esse é uma fantasia, né? E aham, aí o texto vocês estavam vendo, né? O texto tá aqui. aham. Então tá. Ele então chegou em casa, estava lá almoçando. O que é isso? Perguntou a mulher depois da salada, sorrindo menos. Isso o quê? Esse nariz. Ah, eu vi numa vitrine, entrei e comprei. Logo você, papai. Depois do almoço, ele foi recostar-se no sofá da sala, como fazia todos os dias. A mulher impacientou-se. Tira esse negócio. Por quê? Brincadeira tem hora. Mas isso não é brincadeira. Cesteou com o nariz de borracha para o alto. Depois de meia hora, levantou-se e dirigiu-se para a porta. A mulher o interpelou. Aonde é que você vai? Como onde é que eu vou? Vou voltar para o consultório. Mas com esse nariz, eu não compreendo você, disse ele, olhando-a com censura através dos aros sem lentes. Se fosse uma gravata nova, você não diria nada. Só porque é um nariz, pense nos vizinhos, pense nos clientes. Os clientes realmente não compreenderam o nariz de borracha. Deram risadas. Logo o senhor, doutor, fizeram perguntas, mas terminaram a consulta intrigados e saíram do consultório com dúvidas. Ele enlouqueceu? Não sei, respondia a recepcionista que trabalhava com ele há 15 anos. Nunca vi ele assim. Naquela noite, ele tomou seu chuveiro, como fazia sempre antes de dormir, depois vestiu o pijama e o nariz postiço e foi se deitar. Você vai usar esse nariz na cama? Perguntou a mulher. Vou. Aliás, eu não vou mais tirar esse nariz. Mas por quê? Por que não? Dormiu logo. A mulher passou metade da noite olhando para o nariz de borracha. De madrugada começou a chorar baixinho. Ele enlouquecera. Era isso. Estava tudo acabado. Uma carreira brilhante, uma reputação, um nome, uma família perfeita, tudo trocado por um nariz postiço. Papai, sim, minha filha, podemos conversar? Claro que podemos. É sobre esse nariz. O meu nariz, outra vez, mas vocês só pensam nisso? Papai, como é que nós não vamos pensar? De uma hora para outra, um homem como você resolve andar de nariz postiço e não quer que ninguém note? O nariz é meu e vou continuar a usar. Mas por que, papai? Você não se dá conta que se transformou no palhaço do prédio? Eu não posso mais encarar os vizinhos de vergonha. A mamãe não tem mais vida social. Não tem porque não quer. Como é que ela vai sair na rua com um homem de nariz postiço? Mas eu não sou um homem, sou eu, o marido dela, seu pai. Continuo o mesmo homem. Um nariz de borracha não faz nenhuma diferença. Se não faz nenhuma diferença, então por que usar? Se não faz diferença, por que não usar? Mas, minha filha, chega, eu não quero mais conversar, você não é mais meu pai. A mulher e a filha saíram de casa. Ele perdeu todos os clientes. A recepcionista, que trabalhava com ele há 15 anos, pediu demissão. Não sabia o que esperar de um homem que usava nariz postiço. Evitava aproximar-se dele. Mandou o pedido de demissão pelo correio. Os amigos mais chegados, numa última tentativa de salvar sua reputação, o convenceram a consultar um psiquiatra. Você vai concordar, disse o psiquiatra, depois de concluir que não havia nada de errado com ele, que seu comportamento é um pouco estranho. Estranho o comportamento dos outros, disse ele. Eu continuo o mesmo. 92% do meu corpo continua o que era antes. Não mudei a maneira de vestir, nem de pensar, nem de me comportar. Continuo sendo um ótimo dentista, um bom marido, bom pai, contribuinte, sócio do Fluminense, tudo como era antes. Mas as pessoas repudiam todo o resto por causa desse nariz. Um simples nariz de borracha. Quer dizer, então, que eu não sou eu. Não, quer dizer que eu não sou eu. Eu sou o meu nariz? É, disse o psiquiatra. Talvez você tenha razão. O que é que você acha, leitor? Ele tem razão?
Seja como for, ele não se entregou. Continua a usar o nariz postiço. Porque agora não é mais uma questão de nariz. Agora é uma questão de princípios. Eu gosto muito desse texto. O que vocês acharam? O que vocês acham? Vocês acham que ele tá certo? Que ele tá errado? Que a família tá certa? Eu acho que se for pra passar vergonha, é ele que vai passar vergonha. Então, se ele quiser usar, deixa ele usar. Se ele fosse seu pai ou seu marido, é assim que você reagiria? Eu acho que eu tipo assim, se ele quer fazer, beleza, faz longe de mim. E vocês, gente? Pode falar, pode continuar. Tá de boa. Eu não sei se eu achei que você não ia falar mais. Eu peguei só o finalzinho, mas assim, o final que eu peguei, que eu entrei agora, deu a entender que ele não queria ser reconhecido só pelo nariz, mas como pessoa, outras qualidades. Ele era um dentista e um dia ele resolveu usar um nariz postiço, um nariz de borracha, que era tipo uma fantasia. E aí as pessoas começaram a estranhar ele por conta disso. E aí, então, acho que você pegou essa parte, quando ele disse que ele é mais do que esse nariz. Por que as pessoas estão achando que ele é estranho por causa desse nariz? É mais ou menos por aí a história. Tantas outras coisas pra ver, e por que vai achar que eu sou estranha só por conta do meu nariz postiço? Sim. Tipo assim? Tipo isso. O que mais, gente? Eduardo, Lúcia, querem falar alguma coisa? Eu não, eu cheguei agora e ainda estou por fora ainda. Tá bom. Por que eu trouxe esse texto, né? Ele é um texto complementar do nosso livro, desse livro de psicologia que a gente está trabalhando ao longo do semestre, e ele traz algumas reflexões. Tudo bem que nesse capítulo a gente vai falar sobre saúde mental, né? A ponte, a comparação, o paralelo que dá para fazer é porque que a doença mental, muitas vezes, ela se torna o nariz das pessoas, né? Ela se torna... A gente não vê mais a pessoa, a gente vê só o nariz. Nesse caso, então, só a doença, né? Só o transtorno mental que a pessoa tem. Se vocês conhecem alguém, ou se algum de vocês já foi diagnosticado em algum momento com algum transtorno mental, provavelmente vocês já se depararam com essa situação de uma pessoa ser vista ou ser interpretada, ser reduzida só a essa vivência dela, só essa parte dela. A gente vem falando nas outras aulas que o que nós somos, a nossa personalidade, a nossa subjetividade, é construída ao longo do tempo, né? Então, essa mudança dele aí de usar nariz é uma situação fictícia, né? Mas se a gente for transpor para essa realidade da saúde mental, a gente pode pensar em algumas outras coisas. Primeiro, nesse texto, ao longo do texto, a gente vai retomando a crônica do nariz, tá? Mas a gente vai... eu vou seguir a ordem do texto para a gente chegar lá de uma forma um pouco mais organizada. Ela começa falando sobre sofrimento psíquico, que o tema, quando a gente fala de saúde mental ou de doença mental, a gente passa por isso, pela reflexão sobre o sofrimento psíquico. Pensar sobre o que produz sofrimento psíquico, o que é esse sofrimento, de que forma que a gente pode lidar com ele, né? E isso é um desafio para as pessoas que sofrem isso, mas para nós que somos e vocês que serão profissionais de saúde,
também é uma pauta a se pensar, né? Em muitos momentos da nossa vida, a gente pode se deparar com situações difíceis que causam sofrimento. Aqui ela traz alguns exemplos, assim, no sentido de perder uma pessoa, um familiar, por exemplo, perder um emprego, terminar um relacionamento. Esse tipo de situação, vou mais longe. A situação que a gente está vivendo agora, da pandemia, do isolamento social, as duas situações, elas podem causar sofrimento na gente. Eu venho falando isso em outras aulas também, né? Pode fazer a gente se questionar a respeito das nossas relações, pode causar medo de a gente ficar doente ou de alguém que a gente gosta ficar doente. O fato de a gente ter mudado de rotina também pode ter algum impacto nesse sentido de causar sofrimento. E aí, esse sofrimento, às vezes, ele pode ser tão intenso que a gente sente que a gente vai perder o controle da nossa vida, que a gente vai enlouquecer mesmo, que você perdeu o controle, que você não consegue suportar o que você está passando, o que você está sentindo, né, nessas situações estressantes. E aí, nesse momento, quando a gente sente isso, é uma experiência que é comum e que qualquer pessoa pode ter esse sentimento, qualquer pessoa pode passar por uma situação como essa. Nesse momento, às vezes, a gente se vê com muitas dúvidas e a gente não percebe a possibilidade de pedir ajuda. Às vezes, a gente se sente dessa forma, mas nem pensa que isso pode ser um problema mais grave, um problema mais sério, um problema que demande ajuda, né? E aí, nesse momento, é importante que a gente possa contar com alguma rede de apoio que vai ajudar a gente a se reestabelecer, a voltar para a nossa rotina, a lidar com esse sofrimento de alguma forma, né? A voltar para o seu normal, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento de reorganização pessoal, de busca do seu equilíbrio, desse retorno à sua condição anterior, é super importante, determinante que haja uma rede de apoio, como eu estava falando. Essa rede de apoio, ela pode ser sua família, pode ser os amigos, pode ser as pessoas do seu grupo da igreja, pode ser as pessoas, seus colegas de trabalho que têm mais proximidade com você, pode ser o cachorro é aqui, tá? No meu, que tá latindo, infelizmente. Que eu vi a Thaís pedindo para desligar o microfone. Eu escutei uma moto. Ah, tá. Não sei. Mas é que tem um cachorro aqui perto de mim latindo. Beleza. Então. Não aqui na minha casa, né? Mas o cachorro da minha vizinha, que sempre late no horário que eu vou dar aula. Esse aí quer participar. Enfim, então essas pessoas que estão na nossa vida de alguma forma, elas servem como uma base, uma rede de apoio para que a gente possa se restabelecer, né? É importante que a gente possa contar com essas pessoas nesse momento de sofrimento, no sentido de que a gente também possa ser esse apoio para as outras pessoas, né? Não excluir, não discriminar, não tornar esse momento difícil ainda mais difícil, né? O nariz, na história do nariz, né? Ninguém apoiou a decisão dele de usar esse nariz, né? O nariz, na vida real, muitas vezes ele é um sofrimento intenso que a pessoa expressa, um choro que não para, que é frequente, que antes ela não tinha, uma insatisfação geral com a vida, é uma crise de ansiedade, é um pensamento negativo, é uma mudança que a pessoa está vivenciando
na forma como ela se sente, como ela percebe o mundo, como ela lida com as demandas e com o mundo, e é nesse momento que ela precisa de suporte dessa rede de apoio dela. Além desse grupo, além dessa rede de apoio, é importante que essa pessoa, que às vezes ela não vai reconhecer a necessidade de ajuda, mas é importante que esse grupo possa dar suporte e ajudar, que ela perceba, por exemplo, se ela precisa ou não, ou no mínimo que ela reflita, né? Se ela precisa ou não de uma ajuda profissional, de uma ajuda de um psicólogo, de um atendimento psicológico e de um atendimento psiquiátrico. Na aula passada eu expliquei a diferença entre o atendimento do psicólogo e o atendimento do psiquiatra. Então, são profissionais que, nesses momentos de desorganização, de sofrimento psíquico, de uma forma geral, que vão poder ajudar as pessoas a se reestabelecer nas suas relações com o mundo, descobrir por que elas estão se sentindo dessa forma, ajudá-las a construir uma vida mais coerente com seus valores. Lembra que na aula passada eu falei um pouco sobre valores? Então, esses profissionais vão poder ajudar essa pessoa a se reestabelecer nas relações dela com o mundo. E aqui, dessa forma como eu estou falando para vocês, eu não sei se isso é familiar para vocês, se vocês já se sentiram assim em algum momento. Acho que não é uma coisa tão fora da nossa realidade, né? Mas isso tudo, a avaliação é da própria pessoa, né? Do mal-estar psicológico que ela sente, de uma falta de adaptação social que ela percebe e que ela sente. E aí, ao mesmo tempo, né, outras pessoas que podem perceber, algumas pessoas podem perceber suas necessidades de pedir ajuda, contar com uma rede de apoio e expressar suas necessidades e conseguir resolvê-las. Ao mesmo tempo, outras pessoas, pode ser que elas tenham um nível a maneira como elas expressam seu sofrimento é considerado excêntrico, inadequado socialmente, pode parecer que essas aflições que essa pessoa tem apareçam de uma forma inadequada. Uma pode ser de uma forma inadequada, ao mesmo tempo essa insatisfação, esse sofrimento também pode ser canalizado para uma forma criativa de expressar esse sofrimento mesmo. Nos dois casos, né, nos exemplos que ela traz, o que é importante? A gente entender que, apesar do critério ser da pessoa, de ser ela que tem que entender, que ela que vai perceber se ela precisa de ajuda ou não, ela que vai entender se aquilo que ela está sentindo é normal para ela ou não. Apesar disso, as situações que são trazidas aqui, e que são as situações frequentes na realidade, elas são situações que têm a ver com aceitação social, com, por exemplo, uma pessoa que está em sofrimento psíquico, e ela consegue dizer para os outros, olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu tenho sentido vontade de morrer, eu não tenho vontade de levantar da minha cama, eu quero que o mundo acabe, ninguém vai sentir falta de mim. Tudo isso expressa um sofrimento psicológico. Mas uma pessoa que fala dessa forma organizada, ela consegue, as pessoas ao redor dela conseguem aceitar isso de uma forma que produz ajuda, muito mais fácil do que se ela for uma pessoa que expressa isso de uma maneira inadequada socialmente. Então, por exemplo, se é uma pessoa que está se sentindo dessa forma, como eu falei, mas ao invés dela dizer isso, ela se coloca em risco, ela grita com todo mundo, ela não tem paciência para conversar com ninguém. Quando alguém tenta conversar com ela, ela fecha a porta na cara das pessoas. E essa pessoa provavelmente vai ter mais dificuldade de ter ajuda, porque as pessoas se afastam de uma pessoa que se expressa dessa maneira. Mas ela também precisa de ajuda. Ela também, o que ela está trazendo
também é uma expressão do sofrimento que ela tem, né, que ela está passando. E todo esse sofrimento que eu estou falando aqui, ele pode ser produzido pela nossa própria rotina, pela nossa própria cultura, pela forma como a nossa vida se organiza. Repito, a gente está tratando aqui de uma subjetividade que é produzida pelo contexto, que é fruto da história de vida das pessoas. Acho que isso já está mais do que claro para vocês, que eu venho repetindo desde o início, né? Então, aqui ela dá alguns exemplos, como a poluição sonora, como o trânsito estressante, como as condições de trabalho, que muitas vezes a gente trabalha muito mais do que a gente aguenta, uma jornada de trabalho muito estressante, não tem tempo para lazer, não tem tempo para descansar. A gente tem uma cobrança muito grande em relação à produtividade, a estudar muito, a trabalhar muito, a acumular muito dinheiro. A gente tem muitas preocupações em relação à criminalidade, a essas preocupações de suprir necessidades de consumo também. Então, tudo isso são traços da nossa cultura que ajudam a gente a ser uma pessoa mais ansiosa, por exemplo, né? Tudo isso está ligado à ansiedade. Então, é a nossa própria, nosso próprio ambiente, o ambiente que a gente cultiva, que produz essa ansiedade, por exemplo, né? E tudo isso pode ser desencadeador de doença mental. Não significa que todo mundo vai ter a mesma consequência. Nós 5 que estamos aqui hoje, estamos submetidos a um mundo que é o mesmo, né? Vou usar de novo o exemplo da pandemia. A gente está, os 5 lidando com as notícias, com o número de mortes crescendo, com notícias verdadeiras, notícias falsas, com opiniões diferentes a respeito do que está acontecendo, com discussão, abre o comércio, não abre o comércio, volta às aulas, não volta às aulas, fica em casa ou pode sair. A gente está lidando todo mundo com as mesmas coisas. Mas cada um de nós vai arranjar estratégias diferentes para lidar com isso, né? Talvez alguém aqui vai ter uma forma de lidar que é tranquila, que está se adaptando, que consegue se manter produtivo, consegue se manter em boas relações sociais com a família, com todo mundo. E talvez vai ter uma outra pessoa que não, que vai estar desesperada, que não consegue se organizar dentro dessa rotina nova, que chora, que tem vontade de desistir da faculdade, do trabalho, do que for, né? Então, apesar da gente estar... E isso tem a ver com a nossa história individual, por isso que eu tô falando disso. Então, apesar das nossas condições culturais serem semelhantes, a gente tem condições individuais também, que nos ajudam a ser mais resilientes ou não, ou seja, a ter mais capacidade de se adaptar à situação ou não. Então, com isso, eu tô querendo dizer que o sofrimento psíquico é um fenômeno normal da nossa vida. E todo mundo está sujeito a passar por isso. Tendo um diagnóstico ou não. Tendo estando em tratamento psiquiátrico ou não, né? Tudo bem até aqui para vocês? Vocês querem fazer algum comentário ou alguma pergunta até essa parte que eu expliquei? Tá. Eu tô sentindo que tá meio falhando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Talvez Eu seja tô vendo bom bem. Eu tô Tá ouvindo vendo bem? Uhum. Tá. Tá. Não tá travando. Só a imagem que ficar- trava, mas não tem problema. Tá. Será que é melhor eu tirar a minha imagem? Porque aí eu vou tirar. Não, Tanto Aí faz. vocês só tanto me faz. escutam. Tá tranquilo. A Porque, voz por não tá exemplo, travando nada, não. Tá perfeito. então tá bom. Então eu vou deixar e aí se travar, vocês me avisam e a gente vê o que faz. Porque hoje eu passei o dia inteiro lutando com a minha internet, assim. Difícil de ela funcionar certinho. Então não sei se agora ela vai manter, né? Mas se tiver algum problema, vocês vão me avisando. Então, tudo bem. A gente tá falando aqui de sofrimento psíquico. Esse sofrimento psíquico, quando ele não é
quando a gente não encontra uma maneira de cuidar dele, de resolver o que está acontecendo, ele pode se transformar em alguma situação mais extrema que a gente conhece como transtorno mental, como doença mental. Que vocês provavelmente conhecem depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, doenças que são mais comuns, né? Que a gente ouve mais falar sobre. Então, aqui, a autora vai trazer algumas perspectivas diferentes de teorias sobre a loucura. Quando a gente fala de loucura, é porque todos os transtornos, eles eram tratados como a mesma coisa. Todas essas alterações comportamentais e psicológicas, elas eram tratadas como se fosse o mesmo fenômeno, num determinado momento, numa determinada... E tinham o mesmo significado. E o nome que se dava era loucura. Então, não é um nome ofensivo, não é nesse sentido que é usado aqui, ele é só para definir o fenômeno como ele era historicamente, tá? Como era visto e definido historicamente. Para falar da história da loucura, a gente precisa entender um pouquinho sobre um autor que é o Michel Foucault. O Foucault, ele é a pessoa que fala de história da loucura com esse nome, e ele realizou estudos históricos sobre como que se lidava com esse fenômeno ao longo da história da humanidade, como que isso foi... de que forma que a sociedade via, de que forma que se tentava resolver, se via como problema ou não, se via como necessidade de ajuda ou não. Ele pegou documentos que já existiam e analisou esses documentos a partir da perspectiva do olhar dele, né? De como que esse fenômeno, quais eram os significados que esse fenômeno tinha. Primeiro, então, essa contribuição dele começou com os estudos sobre o Renascimento. Vocês lembram do Renascimento? Eu expliquei na aula sobre história da psicologia, sobre o desenvolvimento da psicologia como uma ciência, lá no comecinho do semestre. A gente teve alguma aula, eu acho que com vocês eu não cheguei a ter aula presencial, porque foi exatamente no dia da aula de vocês que a gente entrou em quarentena. Então, eu acho que eu dei essa aula por vídeo. Tem um slidezinho e a minha explicação sobre. Quem não lembrar muito bem, volta lá e assiste. Mas no Renascimento, que era no século XVI, o louco, ele vivia solto, sem rumo, era expulso das cidades, e ele era entregue aos navegantes, aos peregrinos. Ele era visto como um ser que tinha... Eduardo, desliga seu microfone, por favor, eu estou ouvindo o Jornal Nacional. Eu vou desligar daqui, tá? Aí, quando você quiser, você ativa para falar. Pronto, desliguei. Então, era visto dessa forma, né? Como uma pessoa errante e também como uma pessoa que tinha um saber esotérico, ou seja, um saber místico sobre os homens e sobre o mundo. Era uma pessoa que tinha acesso a verdades secretas e revelava verdades secretas. Na época, ele não era visto como uma doença, então, né? Tinha esse saber esotérico. Se vocês lembrarem, tem também, isso é sabido, é comum essa história, que o louco também, muitas vezes, a manifestação do sintoma dele, os delírios, as alucinações, muitas vezes eram vistas como possessão demoníaca. Existem pessoas que dizem, eu não sei se tem algum estudo sério sobre isso, a gente pode procurar,
mas existem pessoas que dizem que, por exemplo, aquele caso da Emily Rose, do filme Exorcista, e do exorcismo de Emily Rose, existem pessoas que dizem que ela tinha um transtorno mental, na verdade, e foi interpretado como uma manifestação religiosa, né, com um cunho religioso, né, uma manifestação espiritual, vamos dizer assim. Então, tinha essa ideia sobre o louco também. Nessa época, como o Renascimento foi aquele período que estava ligado muito à sabedoria, ao desenvolvimento da ciência, a dados que eram concretos e que podiam ser mensurados. A ciência estava em pleno desenvolvimento naquele momento. Foi o momento da razão, né? O Renascimento era a época, o período da razão. E aí a loucura nessa época, significava ignorância, significava ilusão, significava o contrário disso. Além de um desvio moral, como se o erro, aliás, como se o louco, ele tivesse um gosto por tomar o erro como verdade e a mentira como realidade. Então, ele era um desvio moral porque ele não entendia o que era verdade, ele não levava em consideração a realidade nas vistas dessa época, né, da sociedade dessa época. E aí, ela passou a ser vista, então, como eu falei, como um contrário da razão. E aí, nesse período, tanto na Idade Média, como depois no Renascimento, eram raros os casos de loucos em hospitais. Então, eles eram errantes, ficavam na rua e tudo mais. E quando isso acontecia, o tratamento deles era o mesmo tratamento para qualquer doença, que na época eram tratamentos bem arcaicos, né, que vocês também já devem ter ouvido falar sobre, tipo sangria, banho quente e banho frio, ventosas, purgação. Tinha uma época que usava sanguessuga, né, tinha toda essa... todas essas intervenções, entre aspas, eram as mesmas destinadas para qualquer situação. Então, não era visto como um fenômeno de saúde, vamos dizer assim. Não era diferente dos outros problemas de saúde. Na verdade, não tinha essa visão de saúde ainda. Se um louco fosse internado, é porque ele tinha um outro problema, provavelmente. Que não a loucura. A loucura não justificava a internação. Tudo bem, gente? Se tiverem dúvidas, vocês vão me falando, tá? Eu fico preocupada de eu estar indo muito rápido. Esse assunto é novo, então pode ficar confuso para vocês. Depois, já no século XVII, século XVIII, os critérios também não eram médicos ainda. Para dizer que uma pessoa era louca, não precisava de critérios médicos, de uma ciência médica. Essa designação, esse diagnóstico, vamos falar assim, esse nome, ele podia ser dado pela igreja, pela justiça, pela família. Então, os indivíduos que não se encaixavam nos critérios dessas instituições que eram os loucos. Então, normalmente estava ligado a uma transgressão da lei e da moralidade. Assim como hoje, por exemplo, a justiça tá ligada à lei, né? A uma pessoa que descumpre as leis. E os discursos que defendem, por exemplo, a família e as instituições religiosas, de uma forma geral, eles são relacionados a conceitos morais. Então, quem é visto como pessoa que coloca em risco a família, hoje, no nosso cenário, são pessoas que não se encaixam, por exemplo, naquele ideal de normatividade. Pessoas que ou têm uma orientação sexual que não é a considerada correta, ou não se identificam com a sua identidade de gênero, ou pessoas que prezam e pregam uma liberdade sexual que não combina com o conceito de família tradicional, né? E da mesma forma era nessa época. Então, quem defendia esses princípios eram a igreja, a justiça e a família, e elas eram responsáveis por
dizer quem era louco. Então, esses critérios estavam relacionados a a não correspondência das pessoas a esses princípios morais. No final do século XVII, foi criado um hospital em Paris, um hospital geral em Paris. E lá começou um movimento de uma grande internação, né? Chamaram de a grande internação. E aí passaram a internar todas as pessoas que estavam nessas condições, né? Que não se encaixavam nesses critérios da igreja, da justiça e da família, que eram os devassos, ou seja, as pessoas que tinham alguma doença, na época chamada de doença venérea, mas hoje a gente conhece como alguma infecção sexualmente transmissível. Por que isso? Porque tinha essa ideia que uma pessoa que tinha essa doença venérea era uma pessoa que não respeitava os princípios morais relacionados ao sexo. Era uma pessoa que ou tinha múltiplos parceiros, ou então ela tinha relações sexuais com, sei lá, com outras pessoas que também eram também faziam parte desse grupo de inadequados. Era visto dessa forma, nessa época. Hoje a gente sabe que a gente pode pegar uma infecção sexualmente transmissível em uma relação sexual, né? Não precisa ser devasso, como era definido aqui. Os feiticeiros, que eram profanadores, eles eram... esse termo profano, ele tem a ver com tudo que contraria o sagrado, né? E o sagrado estava ligado, nesse momento, ao cristianismo. Então, o que não era... qualquer crença que não era ligada ao cristianismo... então, por exemplo, uma pessoa que acredita na força da natureza, que acredita que a energia do cosmos conduz as nossas vidas, sei lá, qualquer outra crença que não seja cristã, era vista como profanadora, essa pessoa, era uma pessoa que era feiticeira. Então, os libertinos e os loucos. Então, os libertinos tinham a ver também com não trabalhar, com uma ociosidade, né, com uma falta de gosto pela atividade de trabalho, e os loucos, que aqui não aparece nenhuma definição, mas até então, aqui nesse texto, né, não aparece nenhuma definição, mas a definição era essa de pessoas que não se encaixavam nos ideais sociais e que não se encaixavam também em nenhuma dessas outras categorias anteriores, né? E era tudo colocado como uma coisa só. E aí, esse hospital geral, ele, apesar do nome de hospital, ele não era uma instituição médica, era uma instituição assistencial. Tinha um caráter, inclusive, religioso. Tinha alguns trabalhos que eram feitos por freiras ou padres, e não tinha um tratamento. Eles eram vistos, os loucos, eles eram vistos como doentes. Aliás, eles não eram vistos como doentes, né? Então não tinha tratamento, e por isso eles só faziam parte de um conjunto de pessoas que era segregado da sociedade. O critério de exclusão se baseava na inadequação social do louco. Então, era aquela pessoa que, se a gente for pensar hoje, né, uma pessoa que fala sozinha, uma pessoa que tem hábitos que são vistos como estranhos pelo restante da comunidade. Se a gente considerar a inadequação social, a gente pode considerar, por exemplo, qual que era o ideal de mulher, por exemplo, nessa época. Hoje ainda existe esse ideal, só que ele é muito mais fraco do que no século XVII. O ideal de mulher é uma mulher que quer ser mãe, por exemplo. Então, uma mulher não querer ser mãe ou não querer se casar poderia ser considerada uma inadequação social. E isso poderia ser julgado como loucura. Então, todas essas pessoas que não se encaixavam nas normas sociais, vamos dizer assim, eram vistas como loucas. E aí,
Então, essas pessoas eram só segregadas, elas não eram tratadas, elas só eram afastadas do convívio social. Daí para frente, né, nos próximos períodos e nos próximos anos, a medicina já estava tentando construir um conhecimento médico sobre a loucura, tentando compreender se isso era uma doença, que manifestação era essa, de que forma que a medicina podia ajudar nisso. Só que os critérios da medicina naquele momento, hoje ainda é muito assim, mas principalmente naquele momento, os critérios, eles eram muito classificatórios, né? Se a gente for pensar na lógica das ciências biológicas, que a enfermagem faz parte também, como que a gente compreende um fenômeno por essa lógica? Se a gente quer compreender, por exemplo, se uma pessoa está doente, a gente pode fazer um exame laboratorial, um exame de imagem, e verificar isso, né? E constatar, essa pessoa tem uma alteração, sei lá, de pressão arterial. Essa pessoa tem uma alteração de glicose no sangue. Essa pessoa tem uma alteração de não sei, de uma deficiência de ferro, né? A gente consegue mensurar isso e a gente consegue ver isso. É um fenômeno palpável. A loucura ou a doença mental não é palpável. Não existe um exame neurológico que vai demonstrar a loucura. Não existe um marcador biológico. Esse termo é importante. Não existe um marcador biológico para a loucura. Então, não tem como a gente isolar esse fenômeno e dizer, a loucura está em tal parte do corpo. A loucura, o diagnóstico é seguro. O diagnóstico é subjetivo, é um diagnóstico clínico. Quando a gente se vocês forem a um psiquiatra, ele pode dar um diagnóstico para vocês, e se vocês forem num outro, pode ser que ele dê um diagnóstico diferente, porque é uma avaliação subjetiva, é baseada em critérios que estão descritos no DSM e que minimizam essas diferenças, mas o olhar do examinador pode mudar o diagnóstico também, né? Então, se hoje é assim, e já se tem muitas pesquisas a respeito, já tem muita coisa produzida, já mudou muita coisa, vocês imaginam naquela época. Então, os métodos da medicina e da ciência, de uma forma geral, naquela época, não conseguiam abarcar a loucura, não conseguiam compreender a complexidade do fenômeno. Era estranho. E aí, já na segunda metade do século XVIII, começaram a acontecer algumas reflexões médicas e filosóficas que situavam a loucura como algo que ocorria no interior do próprio homem, como se fosse uma perda da natureza humana, como se fosse uma alienação. E aí, nesse momento, se criou a primeira instituição que era destinada exclusivamente aos loucos. Nesse momento, começou a haver uma ideia de que essas outras pessoas, os devassos, aliás, os criminosos, os outros presos, começou a se ter uma mentalidade que eles não podiam, que não era justo colocar eles no mesmo lugar que os loucos. Então, foi criado um lugar destinado só para os loucos, que era o asilo. E aí, os métodos terapêuticos do asilo, eles eram também bastante questionáveis, porque até então a medicina não tinha uma terapêutica definida para lidar com isso, e os métodos eram a religião, sempre lá participando, o medo, a culpa, tinha o trabalho, a vigilância, o julgamento. Então, essa pessoa ela era submetida o conhecimento religioso, a oração, a cerimônias religiosas, para deixar de ser louca, para voltar a ser, a ser normal, ou para virar uma pessoa normal, não sei.
E o medo, a culpa estavam relacionados aos conceitos morais. Então, se você é o louco, ele não se encaixa nos conceitos morais, portanto, ele é um pecador. Então, pode ter medo de ser castigado por ser desse jeito como você é, né? Além disso, o trabalho também, como eu falei antes, a ociosidade era vista como uma falta como uma falha de caráter mesmo. Então, o trabalho seria para corrigir essa falha, para a pessoa tomar gosto pelo trabalho e e dessa forma se encaixar na sociedade, né? E a vigilância também era constante, e esse julgamento também, de o que é certo e o que é errado. E a ação do médico nesse contexto era moral e social, ela não era de saúde. O objetivo era a normatização, era que o louco se encaixasse nas normas sociais. E aí, quando inicia a medicalização dessas pessoas, aí passa a ser uma liberdade vigiada e começa a surgir a psiquiatria, como a gente conhece, quando houve a medicalização. Mas nesse primeiro momento, estava muito mais relacionada a uma moralidade, né? O médico como uma pessoa que ia corrigir essas falhas morais do louco. Tudo bem até aqui, gente? Muita informação, muita história. O que vocês me dizem? Tá tudo bem. Tudo bem? Tá dando Achei que ia ser mais difícil. Tá tranquilo, qualquer coisa a gente... Qualquer coisa vocês me avisam? Sim. Eu vou procurar um vídeo aqui para vocês assistirem aí, para a gente continuar a discussão. Esse vídeo, ele dá uma resumida no assunto no assunto que eu tratei aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui nos meus favoritos. Espera aí. Eu usei ele de manhã com a outra turma. Eu coloquei ele no Ava também para vocês, se quiserem assistir depois e quem não está na aula também poder assistir. Mas é esse vídeo. Ele vai dar uma noção mais próxima de como é visto hoje. Antes de vocês verem o vídeo, deixa eu falar só uma última coisa sobre o tópico que eu estava falando antes, pode ser? Não sei se vocês já começaram. Pode ser. Tudo bem, meninas? Lúcia e Tatiane, não sei se vocês já começaram a assistir. Não, professora, pode ser por mim. Tá. Então, vamos imaginar como é que era o louco tratado naquela época. Ele era uma pessoa que não se encaixava socialmente, que ele não podia fazer parte da sociedade, porque ele era imoral, ele tinha um defeito de caráter, ele era segregado, né? E aí, nesse lugar onde ele estava, só tinham outras pessoas como ele, que também não se encaixavam. Como que vocês acham que essa forma de intervir pode ter influenciado na continuidade da vida dessa pessoa? Vamos pensar que era uma pessoa que já não era muito organizada. Eu estou usando termos normativos mesmo, que a gente usa para organizar a nossa sociedade ainda hoje. Vamos pensar que era uma pessoa que não sabia conversar muito bem, que não respeitava as normas sociais, e aí ela foi para um lugar onde todo mundo é assim, como ela. Considerando que a nossa subjetividade
é construída a partir da nossa vivência, então, também a partir da nossa convivência com outras pessoas. A gente aprende muito olhando para outras pessoas. Então, estar exposto a um ambiente onde todas as pessoas também não sabem se portar socialmente, ia produzir cada vez mais pessoas que não sabem se portar socialmente, certo? Agravando ainda mais a distância entre essas pessoas que eram consideradas loucas e os normais, vamos dizer assim. Vocês concordam comigo? Sim. Além disso, o ambiente do asilo é um ambiente muito pobre. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência em alguma instituição de saúde mental. Hoje elas são diferentes do que era nessa época, principalmente porque hoje a gente tem instituições, equipamentos de saúde que nos proporcionam outra vivência, que não é essa dos asilos. Mas ainda existem hospitais que seguem esse modelo, infelizmente. E é um ambiente muito pobre. Pobre no sentido de não tem estímulos nesse ambiente. Se vocês analisarem o ambiente de vocês, aonde vocês estão agora, eu imagino que vocês estejam na casa de vocês, o que tem aí? Provavelmente tem as coisas que vocês gostam, coisas que oferecem entretenimento, como, por exemplo, livro, televisão, possibilidade de ouvir música, possibilidade de saber das notícias. Tem pessoas com quem você pode conversar e que têm opiniões diferentes das de vocês ou não, mas que podem estabelecer um diálogo e promover crescimento para as duas pessoas através desse diálogo. Vocês podem sentar, pode deitar, pode levantar, pode andar pelo quintal, se não morar em apartamento, né? Enfim, tem inúmeras possibilidades, só aí nessa situação atual que a gente está agora. Se a gente considerar que todo mundo estivesse vivendo uma situação normal, a gente poderia andar pela rua, encontrar outras pessoas, conhecer outras pessoas, frequentar lugares que poderiam nos levar à reflexão, que poderiam mudar a forma como a gente pensa, como o trabalho, como uma comunidade religiosa, como um grupo onde se faz um trabalho voluntário, como a própria faculdade. A gente tem muitas possibilidades de mudança e de crescimento na nossa vida fora do asilo. E essas pessoas que estão dentro de um tipo de, entre aspas, tratamento como esse, o ambiente delas é totalmente limitado, né? Para que a instituição funcione, ela precisa de regras que cortam a autonomia das pessoas. Então, não tem como a instituição funcionar sem regra, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem imaginar o que é viver num lugar que só tem paredes brancas, você não tem acesso a mais nada, todas as outras pessoas que estão lá, elas também estão confusas, desorganizadas, também não sabem por que elas estão lá, também não entenderam por que elas não se encaixam na sociedade, o que elas fizeram de errado, será que elas são criminosas, será que é uma doença, o que eu estou fazendo aqui? E além disso, elas não têm autonomia, porque, como eu falei, na nossa casa, a gente não valoriza essas pequenas coisas porque a gente não tem noção da perda que né? Mas estando numa instituição como essa, você não decide nem que horas você dorme ou que horas você acorda. Você não decide que horas você quer comer ou se você quer assistir a novela primeiro. Você não decide se você quer que a luz fique acesa ou se fica apagada. Porque alguém vai decidir tudo isso e vai ser a mesma regra para todo mundo. Então, esse ambiente super controlado, ele precisa ser assim para funcionar, ainda hoje. Mas, a longo prazo, ele produz pessoas apáticas, porque você não tem controle nenhum sobre o seu ambiente, você não pode decidir escolher nada. Então, por que você vai se comportar em função disso? Em função de decidir ou escolher? Não tem porquê. É sempre os outros, a equipe, né? Hoje em dia é a equipe, mas lá naquela época, os padres, as freiras, o médico que estava entrando, mas ainda com essa função moral e não com uma função de saúde, que vai decidir o que é certo e o que é errado, o que pode, o que não pode naquele lugar.
Outro problema que eu pensei agora em relação a isso, se o médico tinha esse papel moral, né, de corrigir a moralidade do louco, isso dependia da moral que ele tinha, né, do que ele considerava que era certo e que era errado, ou que era errado, né? Então, como que isso pode ser tão invasivo e cruel, se a gente for parar para pensar, a partir de hoje eu decido tudo por vocês, a partir de hoje eu decido o que é certo e o que é errado na vida de vocês em todos os aspectos, né? Como que essa retirada de autonomia das pessoas, ainda que elas não se encaixem na sociedade, que eu nem sou a favor disso, mas ainda que a gente fosse, né, ainda que a gente pensasse, então quem não se encaixa tem que estar fora da sociedade realmente, ainda que eu pensasse assim. Mas como que isso é desrespeitoso com a liberdade, com a autonomia, com o sujeito, né, de uma forma geral? Era isso que eu queria comentar com vocês para finalizar essa parte. Primeiro, se vocês quiserem, vocês podem comentar também. Se não, vocês podem ver o vídeo. Ele tem. Eu achei que ele era mais curto. Ele tem 9 minutos. Mas a gente vê e volta para comentar aqui. Pode ser? Beleza. Então tá bom. Eu tô dando play aqui. E aí, quando eu terminar, eu espero vocês. Tá.
Eu já terminei, tá? Quando vocês terminarem, só me avisar. Terminou de ver, Tatiane? Oi, professora, não entendi, desculpa. Você terminou de ver o vídeo? Ah, eu tava no finalzinho, aham. Ah, tá. Pode terminar, se você quiser. Tá, só um minuto.
Terminou, professora. Ok, então vamos lá. Eu escolhi esse vídeo porque eu achei que... Olha, a Thaís voltou bem na hora. Então, eu escolhi esse vídeo porque eu achei que ele explica de uma forma didática, tranquila, apesar dele trazer vários termos novos, algumas coisas que talvez vocês não estejam habituadas ainda, mas eu achei que ele explica de uma forma bem calma e bem didática. O que vocês acharam das informações que ele trouxe? Teve alguma coisa que não entendeu? O que vocês gostaram de saber? Professora, eu achei um pouquinho complicado, mas no final dá a entender que todos nós somos loucos. Mas aí cabe a gente se encontrar dentro da nossa loucura, tipo assim, uma loucura que pode nos beneficiar, a gente fazer dela um nosso aliado, sem exagero, mas tudo dentro de um controle. Isso. Tá ótimo. E você, Thaís, tem alguma coisa que te chamou a atenção, que você queria comentar? Oi. Oi. Sobre Do o vídeo, vídeo? tem alguma coisa que você queria comentar? Isso. Não teria nada, não. Não ficou dúvida, nada? Uma coisa que ele traz do contexto, eu acho que é interessante a gente olhar. Na próxima aula eu vou falar mais disso, mas assim, ele traz alguns exemplos de comportamento que seria visto como loucura em um contexto, mas em outro não, né? Por exemplo, se eu dissesse que eu estou ouvindo uma voz, podia ser, podiam achar que eu tô louca, mas se eu dissesse que é Deus falando comigo, Deus é uma crença compartilhada, é uma coisa que a nossa sociedade, a nossa cultura aceita como um fenômeno normal, conversar com Deus. Em algumas religiões, claro, né? Não em todas. Então, isso não seria considerado loucura dentro dessa religião. Mas se fosse só ouvir uma voz, fora do contexto religioso, talvez seria visto como uma anormalidade. Então, muito do que a gente vai falar aqui é que depende do contexto. Para eu finalizar, eu queria falar para vocês que eu deixei lá no AVA, além do plano de aula, tem esse vídeo que a gente acabou de assistir, caso vocês queiram assistir de novo, ele está lá. E tem um documentário também, que o nome dele é Em Nome da Razão. Ele fala sobre um manicômio que existiu aqui no Brasil. É um documentário antigo, ele foi feito nos anos 70, então vocês vão encontrar, assim, uma imagem com uma resolução não tão boa, talvez o som meio estourado. Então, tem que dar uma olhada lá nesse documentário, que ele é bem interessante. Ele não é muito longo, eu acho que ele tem 25 minutos, se eu não me engano. Então, tentem dar uma olhada lá para assistir, para ajudar na nossa discussão da próxima aula, para vocês terem mais coisas que podem ser dúvidas ou comentários da próxima aula. Tá bom? Tá ótimo. Por hoje, Beleza. tudo certo, então? Podemos entrar? Certo, professora. Ficou legal a aula. Então, tá bom, meninas. Obrigada, que bom que você gostou. Até semana que vem, então. E um beijo para vocês.